אשת אשת חיל ממצא ורחוק. Shabbat Shalom, mais um final de semana. Essa semana é a semana crucial, onde a gente vai estar entrando no período de Rosh Hashanah. Essa é a última perashá, para logo vai vir a Rosh Hashanah. Então, a gente precisa entender um pouquinho a origem dessa perashá. O nome dessa perashá como é o nome dessa perashá? Nitzavim. Nitzavim, Yafé Meod. Qual foi da semana passada? Kitavô. E qual vai ser as próximas perashiot? Vayeler. Vayeler? Vamos ver se vai ser ela. Porque a gente vai entrar no período, né, de Shabbat Shuvah, e a gente vai falar isso na semana que vem. Muito bom, você fez a lição de casa, é isso mesmo aqui, eu quero que todo mundo aprenda os nomes das perashiot. A gente tem quantas perashiot? No ano inteiro, valendo. Vai lá, não me decepciona, Kiva. Eu já falei em aula. 54. Quem falou que 54? Certa Daniel. resposta. Daniel, estou vendo que está todo mundo antenado, e isso é muito importante. Um povo que não conhece a sua história, a sua essência, é um povo fadado a se acabar. E o povo de Israel nunca vai acontecer isso, porque a gente investe na educação. Essa perashá inicia-se com um resumo com todo o resumo de uma situação que vai culminar com a morte, os últimos dias de vida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vai reunir todo mundo, todos os membros da comunidade, pela última vez, para indicá-lo, para instruí-lo, para ensiná-los a lei sagrada, a eterna aliança. Moshe adverte a não ser tentados pelos atos maus da idolatria, que vivem ao redor deles. E evitem racionalizar a conduta imprópria, dizendo que Deus o perdoará. Ou seja, eu vou ali fazer idolatria, depois eu faço techuvá, Deus vai me perdoar, aí na sexta-feira de novo eu vou lá, faço idolatria, e aí no sábado eu vou na sinagoga, faço techuvá. Não é assim, gente. A techuvá não é um mecanismo de cândida, né? Ou água sanitária, ou, como é que fala no Rio? Que boa? Não, como é que é? Eu não sei, não lembro. O Marcelo, que é o carioca, ele deve lembrar. A techuvá é um instrumento que vai, de fato, limpar. Mas a techuvá, ela não pode ser banalizada, tá? Pois mantém tal crença é a suprema fonte da nossa destruição e deixa a gente no exílio. Ou seja, se a gente fica nessa enrolação, achando que está enganando Deus, a gente vai continuar decretar ao nosso povo e a nós mesmos a nossa destruição espiritual e a perpetualização do exílio. Muito sério isso. Embora irá cometer pecados, o povo judeu, o nosso povo, no final do final, a tendência do povo judeu, sabe o que é? É fazer techuvá. É retornar à sua Torá, retornar a Hashem, porque está na essência do povo judeu, é um povo especial. E isso só vai acontecer em uma era muito especial, que dizem que é agora, ou que estamos próximos, é a era messiânica. Quando todos os filhos de Israel retornarem à terra de Israel e à Torá do povo de Israel. E aí
quando a gente puder cumprir na sua integridade a Torá Kedushá, Moshe diz ao povo para não temer serem incapazes de corresponder às expectativas da Torá. Não temam. Hoje cedo eu estava falando com um aluno, uma aluna, que explicando que tem Shivim Panim, 70 fases, Shivim Panim, a Torá Kedushá. Então, é um leque de opções para se aproximar de Akadosh Baruch Hu. E quando se chega mais próximo à uma era messiânica, vamos botar essa palavra, uma era de Torá, que vai refletir em todos os cantos do mundo, onde vai ser acesso a todos os povos, a gente vai conseguir se evoluir. Olha que maravilha, gente. A última aula foi dada onde? Aqui em Jerusalém, né? Mas a nossa última aula de quinta-feira foi dada onde? No Quênia? No Quênia. No Quênia, na África. Não, Quantas vezes, quem me conhece há muito tempo, eu estava dando aula em Portugal, hoje eu estava dando aula no Brasil, ou estou dando aqui em Israel. Hoje em dia, a Torá não está numa situação de isolada. Com precisão profética, a Perashá Netzavim continua os detalhes e começa a detalhar, né, as provações que se abaterão sobre a nação judaica no decorrer da sua história. Essa Perashá vai dizer isso. A devastação do país, o preocupante número de infortúnios e a ira de Hashem deixarão as nações do mundo assoladas. Que mal o povo judeu terá de praticado, que mal o povo judeu poderá ter praticado para merecer destino tão trágico. E a gente vai ver isso em Devarim 29 e 23. Mesmo assim, mesmo o povo assimilado, mesmo o povo que faz coisas erradas, milagrosamente o povo judeu sobreviverá. Ou seja, o Irã daqui 60 dias diz que vai ter bomba e vai destruir Israel. Hasse Shalom, mesmo que aconteça o improvável, mesmo assim, o povo de Israel vai sobreviver. Você está entendendo isso? A gente aconteceu no passado, 70 anos atrás, aconteceu o Holocausto. O mais provável era que o povo fosse dizimado. Era a obsessão do Mark chamou do Hitler, que seu nome seja esquecido na história e para todos sempre. Ele queria acabar com o povo judeu. O povo judeu se acabou? Não. Ao invés, criamos um Estado, criamos um país. E hoje somos luzes para o mundo. Então, oprimida pelo sofrimento, a nação judaica examinará o seu passado e verá como tem sido beneficiada com uma enorme quantidade de benevolências divinas. Esta reflexão será o início de um retorno total aos valores da nossa Torá e ao fortalecimento dos vínculos existentes entre o povo e a Kadosh Baruch Hu. Segundo o Rambam, a Torá garante explicitamente a capacidade de nos rejuvenescermos através de sinceros arrependimentos nessa Perashá. Ou seja, se a gente quer ficar jovem, a gente precisa se arrepender, a gente precisa perdoar, a gente precisa fazer o arrependimento. Isso tem tudo a ver com a atmosfera que a gente vai entrar agora em Rosh Hashanah. Não é à toa que essa Perashá está aqui. A Torá nos ensina, pois esse mandamento do qual os carrego hoje. Ele está falando hoje, é agora. It's now. As mitzvot são agora, não é para amanhã. Não está
oculto de vocês e não está distante. Não está no céu para que deverás perguntar, quem subirá para procurar a Torá? Ao contrário, está, na verdade, muito perto de vocês, em vossas bocas, em seu coração. Cumpri-lo. Techuvá é um fato, uma responsabilidade muito humana, que requer participação tanto do coração como da boca. Embora o entendimento de Rambam sobre os versículos referentes a Techuvá, se adapta bem dentro das linhas da história da leitura da Torá. É extremamente difícil compreendê-lo à luz de uma regra fascinante emitida pelo Talmud. O que ele está tentando dizer aqui, Rambam? Que a Techuvá, ela pode ser verdadeira, baseada na leitura da Torá, no entendimento do estudo, do refinamento, ou pode ser um instrumento que a gente pode usar de vez em quando, se apresentar em Yom Kippur, jejuar, dizendo, eu vou jejuar porque Deus vai me perdoar e eu vou pecar novamente. O Talmud, no Tratado de Bava Metzia, 59, relata o episódio de uma grande disputa entre o Rabi Eliezer e os sábios de Israel, a respeito da capacidade de um recipiente especial de se tornar-se tamé. O que é tamé? Puro. Tamé. A própria Torá representa o princípio fundamental que, caso de disputa, devemos regulamentar de acordo com a maioria. Ou seja, Rabi Eliezer diz que um utensílio, ele estava tamé, ele estava tamé, ele vai se tornar tahó. Ele está impuro e vai se tornar puro. E aí, a maioria das pessoas dizem que a maioria dos sábios diz que não tem condição. Mas Rabi Eliezer diz que sim. Né? E aí, nessa situação, Rabi Eliezer foi enormemente derrotado, mas recusou-se a ceder o terreno. Tão convicto que estava que a lei seguia sua opinião, começou a solicitar de meios sobrenaturais para consolidar seu ponto de vista. E declarou, se a lei é como eu, que o rio corra para cima. Com certeza o rio mudou seu curso e as águas subiram corrente acima. Os restantes dos sábios rejeitou friamente sua exposição, dizendo, se não pode citar evidências legal baseada em riachos, Rabi Eliezer continuou a trazer provas sobrenaturais. Todas rejeitadas pelos sábios da mesma maneira. Finalmente, em que desespero da sua causa, Rabi Eliezer disse, se a lei é como eu, que uma voz venha do céu para confirmar. Para que para aproveitar a dizer, uma voz celestial foi ouvida, dizendo, por que discutem com Rabi Eliezer? Com certeza ele está certo. Nessa altura, Rabi e Yehoshua, a liderança por trás da discordância, levantou-se e proclamou, a Torá não está mais nos céus. Referiu-se ao versículo acima que eu falei. Foi confinada aos sábios de Israel, a nós, a maioria.
Decretamos que a Alahá está de acordo conosco. Os rabinos do Talmud entenderam que o versículo em nossa porção da Torá tem grandes ramificações halachicas. A Torá está agora sobre propriedade exclusiva dos sábios de Israel. E sua sabedoria está na coletividade. Como podemos justificar essa posição à luz da Torá de Rambam, que, de fato, a mais simples tradução do versículo, o que tem a ver o fato de que a Torá seja propriedade do povo judeu. Como cita o Talmud, com a nossa capacidade de arrependimento, como Rambam os interpreta. Ou seja, Rabi Eliezer, ele tinha convicção que aquele utensílio poderia se tornar tahor, mas ele estava tamé. A maioria dos sábios disseram que não, que esse utensílio, seja porcelana ou madeira, ele está tamé e ele vai ficar tamé. E aí o Rabi Eliezer dizia: eu estou convicto, vou pedir provas sobrenaturais. O rio vai mudar seu curso, se eu estou certo. E o rio mudou seu curso. E os rabinos disseram: não pode transformar uma coisa tamé para tahor, sendo o utensílio não kasher. Está impuro, madeira ou porcelana. E aí ele pediu mais provas. Foi até no céu, apareceu uma voz do céu dizendo: não, a Alahá está com o Rabino Eliezer. Aí os sábios disseram: não, a Torá não está mais no céu. A Torá está com o povo de Israel, com os sábios do povo. E Rambam, ele vai citar a capacidade. O que tem a ver o fato de que a Torá seja a propriedade do povo judeu, como cita o Talmud, com a nossa capacidade de arrependimento, como o Rambam o interpreta. Há duas motivações básicas que inspiram o indivíduo a se arrepender. O mais óbvio é o temor de aceitar as consequências da haverá, do pecado. A Torá está repleta de referências a horrores, tragédias que se abateram sobre o povo judeu, e se este fica impassível e se afasta-se de Hashem, de Deus. Esse tipo de teshuvá é mais um ato de salvar a própria, para eles poderem se salvar. É uma tentativa de corrigir um ato falho. Há, entretanto, um ímpeto mais profundo que haja no amago da alma judaica e que onde está o verdadeiro poder da teshuvá. Como podemos explicar o ditado do Talmud que a Torá não está mais nos céus? Como possível argumentarmos com a palavra do próprio Todo-Poderoso e sejamos corretos em nossas aplicações da Alahá? Pode existir apenas uma solução. O povo judeu não é composto de simples servos de Hashem. Somos parceiros com total responsabilidade de preservar e determinar as aplicações do eterno princípio da Torá, como ocorre com qualquer sociedade. Deve haver um denominador comum a nos conectar, formando a base de um relacionamento. Nesse exemplo, a qualidade única da alma judaica, a alma de um judeu é mencionada nas fontes cabalísticas como tendo um centelho divino. Existe dentro de cada um fragmento eterno. Cada um é
uma chama de Hashem. E este fogo sagrado que dá o poder ao povo judeu e ao judeu inspirar o seu desejo de controlar seu ambiente e impelir em direção ao maior sucesso que a vida pode oferecer. Essa mesma alma nos possibilita imitar as qualidades divinas de Hashem e nos tornar-se depósitos apropriados da verdadeira absoluta Torá. Está autorizado a estabelecer a política e interpretar a Torá, aplicá-la segundo o método prescrito que foram transmitidos por Moshe, atestam a natureza elevada do povo judeu. Somos criaturas divinas e temos o poder de moldar a realidade conforme nossa sabedoria coletiva. Além disso, se Deus nos confiou a Torá, Kedushá, sua Torá, seu presente mais precioso, é uma prova do poderoso amor que ele sente por nós. A pessoa não confia a um servo, não importa qual leal que seja ele, seu bem mais maior. Apenas a um filho ou um amigo querido, a pessoa deseja legar o objeto da sua paixão. Entendido neste nível, o pecado não apenas é hediondo por causa da sua afronta ao Criador, como também igualmente prejudicial para o nível pessoal, espiritual. Certamente, um fumante inveterano que está sofrendo Hasechalila de câncer no pulmão, o câncaro, deve sentir uma pontinha de arrependimento pelos anos de prejuízo auto-infligido. Muito mais remoso deveria sentir o pescador quando reflete sobre o enorme dano que o pecador quando se reflete sobre o enorme dano dos seus pecados causados. Isso deveria fazer alguém refletir como pode uma centelha divina, agir de maneira tão desonrosa, fazendo isso ou aquilo. Devo a mim mesmo ser uma pessoa melhor, correspondente ao papel que Deus criou em mim. Ser seu querido parceiro na maior história de todos os tempos, a história de minha vida e a história do povo judeu. Que seja da vontade de Hashem que este ano, e começa há pouco, vejamos sobre uma luz diferente. Em vez de nos aproximar dos dias festivos com sentimento de ansiedade, pensamos sobre o que realmente somos e como devemos se aperfeiçoar. Afinal, que tipo de história nossa vida refletirá se nada mais for que uma reprise? Esse texto eu peguei de um rabino, muito interessante, o rabino Larry Lowenstein, e eu gostei tanto dele que eu queria falar para vocês. A gente passa o ano inteiro, chega esse período, a gente vai em Rodesh Elul, vai para Selichot, em Israel, aqui em Jerusalém, é uma grande marcha até esse horário, para ir para o Kotel, para fazer Selichot,
E a gente começa a pensar na Techuvá, e depois, agora, daqui uma semana a mais, vamos fazer Rosh Hashanah, 10 dias de Selichot, tanto Sefaradi como Ashkenazi. Depois, Yom Kippur. Termina Yom Kippur, a gente já entra em Sukkot, e depois de Sukkot, a gente vai passar uma semana praticamente nas cabanas, depois vai ser decretado, e no final, Simchat Torah. Todo ano é isso. Termina, a gente já tem aquela sensação, agora posso pecar. Agora eu estou novinho, começo tudo de novo. Deus me deu mais um ano de vida, então agora eu estou mais branquinho, posso fazer tudo que eu quero. Senhores e senhoras alunos, a ideia é o seguinte. Cada Yom Kippur, cada Rosh Hashanah, cada Yom Kippur, eu quero que vocês imaginem que vocês não são mais os mesmos. Eu não sou mais o mesmo. Cada ano mais eu tenho consciência da minha responsabilidade, da minha missão. E cada um deve pensar em qual missão vocês estão. Eu me lembro uma parte de um filme que eu assisti, o Forrest Gump. Ele vai viver toda aquela aventura, ele vai para Washington, vai para o Vietnã, ele vai para ganhar dinheiro com os chineses, vai ganhar dinheiro com pescaria, vai fazer tudo, e ele descobre que a mãe dele vai morrer. Está morrendo. E aí ele larga tudo e vai ver a mãe dele. E aí, uma das partes desse filme, quem é um clássico, quem não viu, realmente, essa parte me chama muita atenção. Quando ela pergunta, mãe, ela pergunta, minha missão está acabando. E aí ele pergunta, mãe, qual é a minha missão? E a mãe dele fala, bem sabiamente, a minha missão, a tua missão, eu não sei. Você deve buscar saber qual é a sua missão. Muito simples e tem muita conexão com nossos dias agora. Qual é a nossa missão? A nível pessoal, a nível nacional. Qual é a nossa missão? Mais um ano vivendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. O que mudou nesse ano? O que valeu a pena? As aulas. As aulas, Baruch Hashem. Mas eu Eu estou mudei dizendo, muito com as aulas. eu fico contente. Eu fico muito contente. Mas, em nível pessoal, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Como é que a gente vai ter Der Eretz? O que é isso, Der Eretz? Um caminho justo, a gente precisa ser justo, a gente precisa ser pessoas honestas. É inaceitável aquela pessoa que estuda comigo Torá não ter o Hesed, não ser uma pessoa justa. Não dar tzedakah, não buscar, não julgar de primeira, saber buscar todos os artifícios, dar sempre a second chance para a pessoa. É inaceitável para mim. Eu acho que essas aulas é muito importante, mas o mais importante delas é o pós. É o ser um Ben-Adam, ser um ser humano. Um ser humano. A última Shabbat eu estava no Quênia e os meus funcionários que estavam lá, os quenianos, a primeira coisa, quando eu cheguei no Quênia, recebi um grupo de 8 pessoas, 8 jovens, e a primeira coisa que eu fui fazer com eles, sentar com eles e dar uma aula de kashrut.
para explicar para eles o que é kashrut. É muito fácil para mim dizer, não pode, pode. O mais difícil é você instruir uma pessoa. Então, quando chegava na sexta-feira, eu não saía da cozinha. Fazia as halot, fazia os peixes. O rabino, o Mashgiach, estava na cozinha. E os funcionários sentiam que o rabino estava na cozinha. E eu dizia, Zihut Shabbat Kodesh, pelo mérito do Shabbat. Eu ia, fazia o peixe, falava, Zihut Shabbat Kodesh. E vocês acreditam que eles aprenderam a falar essa palavra? Zihut Shabbat Kodesh, rabino. Quando já estava pronto, já de terno, gravata, com a taça para fazer o kiddush, ele falava, rabino, kiddush. Quer dizer, o último dia eu chamei eles para ir para o salão. Estava todo mundo na mesa, acho que tinha umas 20 pessoas. E todo mundo estava, e eu pedi para fazer o kiddush, eu pedi que o pessoal da cozinha viesse e ficasse na sala, ou como fala, no salão de comida, porque eu queria que eles escutassem o kiddush. Eu queria que eles participassem. Por que é o kiddush? O que é o kiddush? É relembrar da criação do homem. Não é só a criação para um público específico que é o povo judeu. De fato, o povo judeu tem responsabilidade, tem um dever, como a gente falou há pouco nesse texto, mas a gente tem a obrigação de ser luz. E depois do kiddush, Netilat Yadai, Hamotzi Lechem Min Haaretz, a gente estudou isso ontem, foi ontem, né, que dei aula. E depois dei pão para todo mundo na mesa e depois eu dei para cada um dos funcionários. E pessoas que estavam na mesa ficaram emocionadas. Não consigo entender meus irmãos judeus que pensam que não judeus não têm alma. Não consigo. É muito difícil para mim. É complicado. Ver pessoas que estudaram Torá Kedushá e dizer que os góis, os não-judeus, foram criados para servir os judeus. Para mim, isso eu não consigo. Para mim, isso é um Hiluch Hashem. Se cada um aluno que está aqui nessa aula pensa assim, por favor, deixa. Porque essa não é minha Torá. Vai para outros rabinos. Com certeza vai ter alguns. Mas o mais importante é fazer Kiddush Hashem. Então a pergunta é, qual é a vossa missão? O que vocês querem para esse próximo ano? Quer se aperfeiçoar mais na Torá Kedushá? Quer se aproximar mais das coisas sagradas? É difícil, principalmente quem está no Brasil, Portugal, na Suíça. Pelo menos na Suíça tem comunidades. Tem 2 pessoas da Suíça agora na aula. Uma pessoa que está no Canadá. Pessoas que estão em Portugal. Mas, mesmo nas dificuldades, a gente pode fazer Kiddush Hashem. Um exemplo, Yosef. Quando você para sexta-feira e diz, olha, eu não vou trabalhar a partir das 6 horas ou menos, porque eu tenho que ir para minha casa me preparar para o Shabbat. As pessoas vão reconhecer você. E vão saber quem é você. E vão lhe respeitar. E hoje de manhã eu escrevi um texto de nostálgico para minha mãe. E eu escrevi falando que o respeito nasce o amor. Amor sem respeito não é amor. Excelente, excelente.
Essa é a grande sacada da vida, respeitar. Eu vejo que a gente está estudando 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu já consigo ver mudanças. Não porque eu sou uma pessoa correta, ou o rabino é. Não. O rabino é um rabino que tem pecados, mas o rabino se esforça para deixar a Torá que ele aprendeu. Que para mim é uma obrigação transmitida. Porque meus rabinos me transmitiram. E eu tenho obrigação de transmitir para vocês. Sabe por quê? Quando meus rabinos me ensinavam Torá, eles não olhavam para mim lá na cadeira, no fundão, coçando a cabeça, brincando. Esse aí vai ser rabino. Eles não olhavam assim, não. Eles pensavam, talvez, quem sabe, talvez ele vai ser um tzadik, ele vai fazer techuvá. Depois de alguns anos, depois de algumas idas e vindas, hoje eles têm orgulho que a Torá deles não foram largada ao vento. Então, a mesma coisa que eu tenho com vocês. A minha responsabilidade e o meu carinho por cada um de vocês é que minha Torá não seja largada, que seja praticada, que seja vivida, e através disso, vocês possam ensinar a Torá para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, para os seus amigos, para o seu trabalho, para que as pessoas possam ver, poxa, que exemplo de judeu. Essa é uma das bases dessa perashá. Alguém tem perguntas sobre ela? Sobre o que eu falei? Quando os filhos de Israel ouviram os severos castigos de desobediência que foram lidas na perashá da semana passada, qual foi a perashá? Que tá bom. Ficaram apavorados e indagaram: de onde teremos força para resistir às 98 maldições anunciadas na Torá? E Moshe, esse guia espiritual, abnegado e bondoso, respondeu: Atem nitzavim hayom. Vós, existireis hoje. Atem nitzavim hayom. Vocês existirão hoje. Hoje simboliza eternamente. Eternamente. Pois assim como o mal nasce, como o germe do próprio aniquilamento, assim também os castigos severos de um pai bondoso só tem em mente o bem-estar e o futuro feliz dos seus filhos. Como diz o rei Salomão no seu livro de Provérbio, que quer dizer, um pai que poupa seu filho de castigo é severo, castigo e severas censuras detestam, mas o que ama dá disciplina. O médico consciente não se preocupa se o remédio que recitou tem ou não um sabor agradável. O que ele pretende é que cure a enfermidade. Essa censura amarga, esta
Isto diz Moshe que há de curar, há de fortificar para poder viver esses incalculáveis infortúnios que vão apontaram na marcha através da história do povo judeu. Até Nitzavim Hayom. Vocês vivem hoje. Vocês Atem Nitzavim Hayom. Vocês existem. De toda essa perachá, a ideia é a seguinte. A gente está se preparando para puxar um balanço e começar uma nova fase da nossa vida. Tem gente que fala, Rabino, eu me sinto que o meu processo não anda, que eu estou abandonado. Eu não vejo assim. Eu vejo que vocês estão crescendo. Eu vejo que as pessoas estão crescendo em um processo, que demora. Mas, no final, com base na Torá, no estudo, vocês nem vão querer terminar o processo tão rápido. Porque ele é consequência do aprendizado. Tanto que eu tenho alunos que já terminaram 1 ano, 2 anos e continuam estudando. Exato, Hashem. A gente, daqui a pouquinho mais, vai começar um ano novo. Vai ser 2 dias, né? Yom Tov. Depois vai ter o jejum de Gedalia, os 10 dias de Teshuvah e Yom Kippur. Depois eu volto para o Quênia, volto para a África. E a gente vai construir uma sucá lá. Porque vocês vão estar comigo. E vão aproveitar essa maior aventura de todos os tempos, que é hoje. Lembre-se, é hoje, não é amanhã. A Torá não está no céu, não está além dos mares, não está debaixo da terra, para que eu possa dizer, eu não posso estudar porque está longe, está embaixo da terra, está lá no outro lado do mar. Não, a Torá está aqui. A Torá está perto da gente. E cada vez mais perto. Sheilot, perguntas. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Está todo mundo quieto. Cansada. Cansada. Sim. Oi, Rabino. Vou fazer uma pergunta. Sim. O senhor falou sobre o finalzinho dessa paraxá aí, sobre a importância de se cumprir, de se lembrar de se voto, etc. Esse livro ele traz o tempo todo essa conotação de, olha, vocês devem lembrar das minhas palavras e tal, etc. Eu não estou percebendo. Expressamente mais com respeito. Oi, falou? Pode repetir a pergunta? Não estou percebendo. Então, eu vou ser mais direto, então, a pergunta que eu entender. Qual seria o principal motivo de se cumprir as mitzvot? Qual seria o motivo para se cumprir elas? Tendo em vista que a sociedade comum ela não recebeu esse legado do Sinai e mesmo assim consegue se reconectar com Deus. As mitzvot, elas são alimentos espirituais para a nossa alma. Certo. Quando uma pessoa cumpre as mitzvot, ela vai alimentar sua alma e vai se tornar mais elevada. Ponto. Quando uma pessoa vive só na teoria, ela fica na teoria. Ela sabe que um tefilim, aqui é um tefilim. Ela sabe que é um tefilim. Mas ela não sabe o que é colocar um tefilim. Um homem, tá? A pessoa sabe
que é um shofar. Eu não sei se eu tenho um shofar. Mas não sabe o que é escutar um shofar. A pessoa sabe que existe tantas coisas, mitzvot, de as mulheres aprenderem as velas de Shabbat, mas elas não praticam, é nadar, nadar e morrer na praia. Quando a gente pratica as mitzvot, a gente se conecta. E é um nível, tá? Um nível mais primitivo, mais básico, que você vai crescendo e desenvolvendo. Principalmente as mulheres que são mais elevadas espiritualmente. Quando elas acendem a vela de Shabbat, e eu vou preparar um shiur só sobre as velas de Shabbat, no texto sagrado do Zohar Kadosh. As mulheres, quando ela tem essa percepção dessa mitzvah, a maioria chora. Porque é uma conexão para a questão da alma. O homem, quando ele coloca o tefilim, quando ele cumpre as mitzvot, quando ele tenta se conectar com o povo dele, não adianta. Eu estava falando com um grande amigo meu, que cresceu comigo, era religioso, hoje ele é laico, está em São Paulo. E ele pergunta para mim, como é que você tem sucesso? Ele acha que eu sou uma pessoa de sucesso, e eu sou uma pessoa de sucesso. Baruch Hashem. Eu digo, a verdade é que eu tento fazer minha vida atuar ao centro. Eu acordo de manhã e vou dormir pensando em aula, shiur, falo com meus amigos a respeito de Torá, e o pessoal sabe que tem muitas pessoas aqui no site ou aqui na aula, converso com eles, mas também tem uma vida normal. É saber dividir isso. Agora, as mitzvot, realmente, quando a gente tem essa intimidade, a gente entende por que temos elas. Agora, se não temos, a gente começa a se questionar. É algo pessoal, Edson. Mas, Sheilot, Obrigado. e a corona não, tá? Eu fiquei gripado aqui porque tá frio em Jerusalém. Aqui Gente, em São Paulo está um calor terrível. que bom. Aqui começa a ficar frio, aí eu desligo o ar-condicionado e começa a ficar mais resfriado. Gente, Shabbat tá à porta já, amanhã é Erev Shabbat, depois a gente já vai começar a trabalhar na questão do Rosh Hashanah. No domingo, eu quero dar a minha última aula desse período, antes do Rosh Hashanah, e a gente vai dar um intervalo, tá? E nos 10 dias, a gente vai ter uma aula, eu vou ter só essa semana aqui em Israel para resolver um monte de coisa, então nessa semana, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu não vou dar aula, tá? Estou avisando, aqui está gravado. Eu posso até mudar de ideia, Brineda, mas é que eu tenho só essa semana em Israel para resolver muitas coisas. E depois, Motzei e Yom Kippur, eu tenho que pegar meu voo de volta para a África. Então, vai ficar muito... Eu vou viajar a muitos lugares, né? Então, já estou avisando que domingo é a nossa última aula aqui em Israel, depois vai ser lá no Quênia novamente. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa a aula, Rafael. Bom estar de volta. A minha vontade é que vocês aprendam, tá? Essa é o meu legado, que vocês aprendam. Se vocês aprenderem 1% do que eu vi aqui nessa uma hora, tá bom. O resto vocês vão discutir lá no céu. O meu Rabino Boyce falava, a gente sentava na aula, lá no Corner, ele falava temas muito difíceis. E a gente ficava com aquela cara de olhar vento, né, passar. E ele dizia, olha, no final da aula, se vocês não entenderam, lá no céu vocês vão entender tudo.
aqui na Terra não entendeu, lá no céu você vai entender. Então, é a mesma coisa que eu falo para vocês. Vocês não entenderam? Aqui, lá no céu, vocês vão entender tudo direitinho, porque fica gravado aqui a Torá aqui do chat. Gente, Shabbat Shalom, só coisas boas. Shabbat Gosto Shalom. muito de vocês. Shabbat Shana Shalom. Tova. Shabbat Shalom. Toda vez que a Shabbat gente Shalom a todos. nesse mês de Lua até Tzirei, a gente tem que falar Shana Tova. Tchau, tchau.